E aí, pessoal, dia 58, brutal, tá muito bom esse dia aqui. Vou tentar ir bem rápido para não demorar muito no vídeo. Levítico 23, 24, Salmo 58 e Lucas 22. Estamos terminando Levíticos e Lucas. No Levítico 23, eu vou ler aqui 4 versículos e prestem atenção. Versículo 11, 12, 16 e 24, diz o seguinte: o sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Contem 50 dias, até um dia depois do 7º sábado, e então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Presta atenção. Aqui, o que está acontecendo é, a cada ciclo existe algumas demandas. Então, nós vemos aqui Deus orientando todos eles com relação à Páscoa, com relação às festas, com relação aos tempos de colheita. Tudo isso Deus está falando. Então, Deus fala que a cada ciclo de 7 anos, né, nós vamos ter a libertação dos escravos, aqueles que venderam suas terras vão recuperar, sua família vai recuperar de novo, aquele que vendeu por algum tipo de dívida vai recuperar de novo. E aqui Deus mostra que 7 semanas ou 50 dias após a Páscoa deverá ser feito uma oferta de cereal novo ao Senhor. E isso remete para nós lá no Novo Testamento, quando Jesus morre na Páscoa, na sexta-feira da Paixão, no sábado, que eles passam sem fazer nada, no domingo, que é o dia do Senhor, a partir da que Jesus ressuscita, se torna o dia do Senhor e não mais o sábado. No domingo, Jesus ressuscita e a partir daí se conta 50 dias. E aí nós vamos ter o quê? O dia de Pentecostes, ou o dia da colheita, né? O dia em que eles comemoram aí as primícias, a colheita, onde eles têm que entregar as ofertas. Lá em Atos 2, então, se completa os 50 dias e o Espírito Santo de Deus desce na vida do povo, da igreja. Aqui nós vemos claramente de onde se tinha o costume, depois de 50 dias, 7 semanas, por que estava cheia? Em Atos 2, mostra que a cidade estava cheia de pessoas, pardos, medos, gregos, gente de todos os locais. Por quê? Porque era um dia de festa. Era um dia de festa e eles estavam lá para poder celebrar e fazer essa oferta de cereais. Por quê? Porque era o tempo da colheita, das primícias. E aí desce a primícia do Espírito Santo na vida de todos que estavam lá presentes. Tá? Eu separei esse versículo só para fazer o link aqui do capítulo 23 de Levíticos e Atos 2, explicando um pouquinho da história. Levítico 24 vai falar para nós o seguinte, dado interessante aqui, prestem atenção. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhes fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que o blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o viram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará. Seja estrangeiro, seja natural da terra, se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Aqui o que acontece? Esse filho de Selomite era uma mulher
hebreia casada com um egípcio. E aqui nós vemos primeira vez do jugo desigual. Nós vamos ver lá na frente. Por quê? Porque percebam que a mãe ela era hebreia, mas o pai era egípcio. O que em algum momento do processo de criação desse garoto, desse rapaz, ele tem uma visão errada ou errônea de Deus, ao ponto de que ele blasfema o nome de Deus, ele fala mal de Deus, ele amaldiçoa, é como se ele tivesse amaldiçoado a Deus. E isso, queridos, nós precisamos levar em consideração, nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem a percepção de não escolherem para eles pessoas com julgo desigual. E eu não estou falando de pessoas com uma religião diferente. Não é sobre religião, mas é sobre Deus. O foco aqui está em Deus. Por quê? Porque esse garoto, esse rapaz, filho de Selomite, ele blasfemou contra Deus. Então aqui quem está em jogo é Deus. Percebe? Nós devemos ensinar os nossos filhos a não terem um jugo desigual. Por quê? Porque se dois estiverem caminhando e em um determinado momento houver algo que seja contrário ou a favor de Deus, se eles pensarem diferente, e aqui o jugo desigual está vinculado a um pensamento, mas não a um pensar vazio, abstrato, mas a um pensar que move as ações da vida. Lá em Romanos 12:2, Paulo fala para transformai-vos pela renovação da vossa mente, não nos conformar com este século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Ou seja, a nossa mente, o que pensamos, se está enraizado nas nossas vidas, nós atuamos, nós vivemos isso. Por isso que o arrependimento é a metanoia, né? É um arrependimento que faz uma mudança mental, que muda a mente e depois muda comportamento. Onde eu quero chegar? Se dois estão em pensamentos diferentes sobre quem é Deus, o que é a palavra de Deus, uma vida com Deus, em algum momento vai haver uma barreira em que os dois vão haver divergência entre os dois, e isso vai prejudicar os filhos. Selomite casou com um egípcio. Naquela época já se tinha a ideia, por causa de Abraão, deles ficarem entre eles, como é hoje. O judeu não fica casando com pessoas diferentes. Se ele é um judeu ortodoxo, ele não casa com pessoas diferentes, de famílias diferentes, a não ser da religião. Obviamente, eles estão vinculados à religião. Aqui nós devemos estar vinculados a filhos de Abraão, mas pela fé, não por causa do sangue, não por causa de uma religião, ou por causa de um costume ou títulos. Então, jugo desigual pode fazer com que os filhos tenham um problema em absorver a realidade de Deus, em absorver a identidade de Deus, em absorver servir a Deus. Nesse caso, o garoto não serve a Deus, ele blasfema, e a blasfêmia dele leva ele à morte. Interessante que eles falam que as pessoas colocavam a mão nele e depois apedrejaram ele. Por quê? Porque o cordeiro, o pecador levava o cordeiro para ser sacrificado, colocava a mão no cordeiro e matava o cordeiro para os seus pecados serem transferidos para os pecados do cordeiro, e aí ele sacrificava o cordeiro. Eu já expliquei isso, Jesus foi isso também na cruz, foi esse o simbolismo, né? E, na verdade, Jesus não foi um simbolismo, Jesus já foi a prática de um cordeiro morto por nós. Aqui o que eles fazem, ele blasfema contra Deus, eles põem a mão sobre ele e eles executam ele, eles matam ele. Isto por quê? E aí você pode pensar, não, mas isso é muito sério, Deus, né, pediu para matar o cara e tal. Queridos, nós precisamos entender que naquele dado momento histórico, eles eram mais egípcios, gente de outros povos, do que hebreus, poucos parecidos com Abraão. Então aqui Deus está mostrando para eles a seriedade de servir a Deus. A seriedade de servir a Deus. E aí,
toda a comunidade apedreja ele, né? E com isso, todo aquele que blasfemar o nome do Senhor terá que ser morto. E aí entra um detalhe importante. Você pode dizer assim: não, Jonathan, mas hoje nós estamos na graça e ninguém que blasfema o nome de Deus será morto. Negativo. Vai ser morto sim. Todo que blasfemar o nome de Deus será morto, porém é a segunda morte. Aqui eles estão ainda focados na primeira morte, a morte física, porque são filhos de Adão e Eva pós-pecado. Nós somos filhos de Jesus, a humanidade do Éden, aquele que Deus criou no Éden. Nós somos filhos, imagem e semelhança de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, o que nós estamos falando já não é da morte física, mas de uma morte espiritual. Todo aquele que blasfema o nome de Deus vai queimar no fogo do inferno. Fato, não tem como fugir. Por quê? Porque nega a Deus. E aí muitas das vezes nós imaginamos assim, então alguém que fala contra Deus. Não, todo aquele que não confessar o nome de Jesus já está condenado. Nós lemos isso, se eu não me engano, no dia de hoje, no capítulo 5 de João, ou no capítulo 4 de João. Se eu não me engano, foi o de hoje mesmo. É porque eu estou gravando esse vídeo aqui atrasado. Mas fala exatamente, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Automaticamente, quem não confessa, e o confessar Jesus não é só dizer, mas é um dizer daquilo que vive. Lembra o que eu falei sobre a mente? Quando eu penso, eu executo. Quando eu falo, a boca fala do que o coração já está cheio. Então, se eu confesso a Jesus Cristo, é porque eu já estou cheio de Cristo em minha vida. Não um confessar banal, que muitas das vezes acontece nas igrejas, mas um confessar de um coração convertido. E aí, queridos, vai pagar com a vida. Algo que você precisa entender. Se Jesus Cristo não morreu pelos seus pecados, você vai ter que morrer pelos seus. Se você não confessar Jesus como o Salvador da sua vida, como o Cordeiro da sua vida, a sua garganta será cortada. Você será alguém imolado, sacrificado, morto. Você vai pagar pelos seus pecados. Por isso que o jovem aqui, ele paga pelos seus pecados, porque aqui está escrito: se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa a ponto de matá-la, terá que ser executado. Ou seja, queridos, há um momento em que você precisa decidir aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Caso contrário, a morte de Jesus não serve para você e você terá que pagar pelos seus pecados. Fique com Deus.